Capítulo 6. Armazenamento e multimídia. Objetivos: relacionar os benefícios do armazenamento secundário, identificar e descrever as mídias de armazenamento que estão disponíveis para computadores pessoais, estabelecer a diferença entre os principais tipos de armazenamento secundário, descrever como os dados são armazenados em um disco, discutir os benefícios da multimídia e explicar com os dados organizados, acessados e processados. Armazenamento secundário, separado do próprio computador, diferentemente da memória, não se perde quando há queda de energia elétrica. O armazenamento em disco magnético, dados representados como pontos magnéticos na superfície de um disco rotativo. Tipos principais: discos flexíveis e discos rígidos. Lendo e escrevendo dados. O braço de acesso movimenta a cabeça de leitura sobre uma localização em particular. Dados podem ser destruídos se a cabeça entrar em contato com uma mínima matéria estranha na superfície do disco. Pilha de disco. Cada lâmina tem seu próprio braço de acesso com uma cabeça de leitura. A maior das pilhas de um disco combina lâminas, braços de acesso e cabeça de leitura. Discos rígidos para computadores pessoais. Capacidade de armazenamento em gigabytes, acesso a arquivos e muito mais rápido, acesso a arquivos em disquetes. Conjunto redundante de discos baratos. O RAID de nível 1 divide dados de um único arquivo em diversas unidades de disco. Denomina-se distribuição de dados, aumenta o desempenho. O RAID de nível 1 duplica dados em diversas unidades de disco. Denomina-se espalhamento de disco, aumenta a tolerância de falhas. Armazenamento em discos ópticos. Provê um armazenamento barato e compacto com maior capacidade. Um feixe laser varre o disco e capta reflexos de luz da superfície do disco, categorizado pela capacidade de leitura e gravação. Discos compactos. O CD-ROM, a unidade somente pode ler dados de CDs. O CDR, a unidade pode escrever no disco apenas uma vez. O CD-RW, a unidade pode apagar e sobregravar dados múltiplas vezes. Multimídia. Apresenta informação com texto, ilustração, fotos, narração, música, clipes de filme. Impraticável até o advento dos discos ópticos. Armazenamento em fita magnética. Usado principalmente para backups de dados armazenados em sistemas de disco. Sistemas de backup. Imperativo ter cópias de dados importantes armazenadas longe dos computadores. Discos falham ocasionalmente. Instalação de software pode causar pane no computador. Usuários cometem erros ao introduzir dados. A fita é uma mídia de backups ideal. Pode copiar discos rígidos inteiros para uma fita em minutos. O backup pode ser programado para quando o sistema não estiver em uso. Organização de arquivos. 3 fatores importantes da organização de arquivos de dados do armazenamento secundário: sequencial, direta e indexada. Processando dados armazenados. 2 métodos principais de processamento de dados: processamento em lote e processamento em transações. O processamento em lote é o processo e o arquivo mestre é atualizado quando o computador tem poucos usuários online.